O tribunal depende de cooperação do Estado para prender os acusados, para entregar os acusados ao tribunal. Nós não temos julgamentos na ausência da pessoa, a pessoa tem que estar à disposição, presa à disposição do tribunal. Então, o aperfeiçoamento desses mecanismos de cooperação ainda é um desafio. O tribunal muito jovem, muitos estados não estão acostumados com cooperação judicial internacional, estão agora se munindo vamos dizer, de ferramentas para atender a pedidos de cooperação judicial internacional. Então, esse é um dos desafios. Outro desafio que eu considero importante de atuação de uma jurisdição penal internacional. Nós processamos casos referentes a conflitos armados que ainda estão em andamento. Tudo fica mais difícil, a investigação é mais difícil, o processo de julgamento é mais difícil. E a questão de proteção de testemunhas, ela ocupa vamos dizer, uma área de preocupação muito grande para os juízes do tribunal. Então, o estabelecimento de mecanismos eficientes, eficazes de proteção de testemunhas, ainda é um desafio que tem que vamos dizer, ser aprimorado. Nós já temos casos que estão em andamento, algumas dezenas de testemunhas já protegidas, mas cada vez que chega um caso novo, aumenta o número de testemunhas que precisam de proteção e, portanto, o tribunal precisa ampliar essa sua área de proteção. A criação de uma jurisprudência própria do tribunal. Um tribunal novo não tem no que se basear, tem que criar a sua própria jurisprudência a partir praticamente do nada. Então, às vezes, uma discussão sobre uma questão processual muito pequena, ela traz dificuldades muito grandes, porque são juízes que têm origens em sistemas legais completamente distintos, têm experiências de vida. Alguns foram juízes, também. Alguns eram advogados, alguns eram só professores, nunca advogaram na área criminal, outros eram da área diplomática. Então, a soma de todas essas experiências para que se possa interpretar um tema de direito penal, de processo penal, é um trabalho difícil. É muito desafiador, por vezes muito difícil, mas ao mesmo tempo fascinante. Esses são, a meu entender, os maiores desafios do tribunal. Doutora, e trazer um parceiro muito importante que não está ainda nesse tribunal, que é os Estados Unidos da América, né? Eles não fazem parte formalmente ainda. É possível sonhar com os Estados Unidos ratificando o tratado que criou esse tribunal? Bom, o tribunal ele foi criado, vamos dizer, com uma visão, um desejo utópico de ser um tribunal universal, de que um dia todos os países do mundo tenham aderido ao Tribunal Penal Internacional, se submetam à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Então, nós temos ainda alguns países, não só os Estados Unidos, mas outros países importantes, como Rússia, China, Índia e tantos outros, que ainda não aderiram, cada um por suas razões. A adesão ao Tribunal Penal Internacional é um ato de soberania, é um ato voluntário dos Estados e essa soberania tem que ser respeitada. Alguns Estados estão esperando para que o tribunal mostre realmente que é um tribunal imparcial, independente, apolítico, para que venham aderir. Há países que querem aderir, mas que têm que modificar a sua legislação interna antes de poderem ratificar o Estatuto de Roma. Eu continuo, como eu era desde o início da minha carreira, eu sou uma utopista, eu sempre acredito nas utopias. Eu acho que se nós fazermos um trabalho bem feito, esse trabalho, mais dia menos dia, é reconhecido e a comunidade internacional dá um passo à frente. Então, prova disso de 60 estados, né? Hoje já são 107. São 107 estados, estados importantes, a União Europeia em peso. 10 anos, 100%. Então, eu continuo com o meu sonho utópico, eu acho que é para isso que existe utopia, como dizia Eduardo Galeano, para nos fazer caminhar. E o que puder continuar fazendo para que esse tribunal se afirme como um tribunal importante para a própria humanidade, eu vou continuar fazendo. Doutora, o que mudou na visão da senhora de juíza, essa visão mais cosmopolita? A senhora sai
de um país com grandes desigualdades sociais, com graves problemas na aplicação do direito e da justiça, aí vai para uma Holanda, né, julgar o mundo inteiro. Problema de estupro em massa na África, também na Bósnia houve relatos disso, né? Vai voltar para o Brasil trazendo na bagagem o que especificamente? O que mais marcante a senhora traz nessa experiência de juíza desse Tribunal Penal Internacional? Bom, eu acho que é a crença na importância da própria existência de um sistema penal, não importa se nacional ou internacional, que mande esta mensagem de não tolerância à impunidade. Eu acho que o nosso sistema penal aqui existe para isso, não acaba com o crime. Um bom código penal, um bom sistema policial, judicial, não acaba com o crime, mas com certeza diminui, numa medida sensível, a impunidade. Eu acho que o projeto de uma justiça penal internacional, ela persegue o mesmo ideal, de mandar esta mensagem de não à impunidade. Não se tolera a impunidade. Quem comete crime tem que ser punido. Esta é a noção da existência de qualquer sistema penal. No campo internacional, você amplia essa visão na medida em que você lida com crimes que colocam em risco não apenas aquela população que foi atingida, mas a humanidade como um todo. Então, você percebe com mais clareza o risco de se tolerar a impunidade, como se vinha tolerando através da história, a impunidade quando esses crimes massivos são cometidos. Eu acho que essa é a grande conquista, não pessoal minha como juíza, mas para todos aqueles que lidam com o direito e para a sociedade em geral. Doutora Silvia, prazer muito grande desfrutar desse momento importante na companhia da senhora. Sei que a agenda da senhora está apertada e eu gostaria de abrir espaço para as considerações finais da senhora, ressaltando aí o imenso carinho que todos os magistrados e operadores de direito do Brasil inteiro nutrem pela senhora. Bom, eu agradeço a oportunidade de ter tido esse espaço, um carinho muito grande pela magistratura brasileira, mais particularmente a magistratura paulista, fui desembargadora federal, eu estou ligada, as minhas raízes estão aqui, a minha passagem pelo Tribunal Penal Internacional é temporária, mas acompanho de perto tudo que se passa na magistratura brasileira em São Paulo, e a minha é uma satisfação muito grande. Estar no IBCCRIM está cercada de amigos. Então, para mim, é uma oportunidade muito boa. Eu que agradeço esse espaço. Doutora. E assim encerramos o nosso Frente a Frente para a Justiça. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.